Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2022, o livro de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E essa semana nós vamos estudar a lição 3, né? Essa lição, irmãos, tem como o texto base Gênesis 3, de 1 a 24. É o capítulo todo, né? Capítulo de Gênesis, capítulo 3. E o título dessa lição, E os olhos se abriram. Mas vamos ler um versículo aqui, que é o versículo-chave praticamente desse estudo. E porém inimizade entre ti, versículo 15, aliás. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmão, nós vemos que esse estudo, aliás, antes aqui no final do estudo, né, ele faz algumas anotações. Mas vamos deixar isso aqui para o final, né? Mas vamos lá. O estudo dessa semana, ela fala basicamente da queda do homem e as suas consequências, né? E adentrando já no nosso estudo dessa semana, E os olhos se abriram, né? Que é o título. Aliás, vamos pegar aqui. Bastante. Dentre as principais evidências da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus está a liberdade. A liberdade de escolha é um atributo poderoso, o qual Deus concedeu à raça humana. Então Deus deu esse atributo ao ser humano, né? A liberdade de escolhas. Concedeu à raça humana. Com o exercício da liberdade, nós podemos iniciar uma série de eventos no mundo. Alguns são bons e nos abençoa, bem como muitas pessoas ao nosso redor, e outras decisões, porém, trazem danosas consequências para nós e para as pessoas. Então depende das nossas escolhas. O que nós vamos escolher, né? Se queremos cumprir as ordens de Deus e obedecer, ou se queremos trazer ira sobre nós, né? Hoje nós estudaremos a respeito de uma dessas decisões danosas. Com segurança podemos dizer que é a pior decisão que um ser humano pode tomar. E é verdade, né, irmão? Através dessa desobediência humana, trouxe várias consequências e hoje nós estamos aí, o mundo todo sofrendo com essas consequências. Os nossos primeiros pais a tomaram e a partir dela todos nós sofremos as consequências. A pior decisão é dar lugar à tentação do diabo. Nós sabemos a história, né? Como que aconteceu logo no início. E diz aqui que, ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Já pondo uma dúvida ali no coração. Então, o primeiro tópico é sutileza da tentação. A sutileza, irmão, é uma extrema delicadeza ou algo difícil a perceber, né? Então foi algo difícil para a mulher perceber que está em Gênesis de 1 a 7. Vamos ler? Então já li aqui o primeiro, né? Primeiro deles. Segundo, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido,
e ele comeu com ela. Então, o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si ventais. Então essas foram... Depois do relato maravilhoso da criação, culminando com a constatação do Senhor de que tudo era bom, lá no primeiro estudo, e surge um novo personagem, a serpente. Imaginemos como tudo era perfeito e todos os acontecimentos decorrendo em perfeita harmonia. Então, naquele lugar, no paraíso chamado Éden, tudo era perfeito, tudo era organizado, Algo que só podemos ter um mero vislumbre, visto que vivemos uma natureza caída. Então nós só podemos imaginar como era aquele lugar, Porque hoje a natureza sofre. O relato bíblico nos mostra que a serpente era um dos animais mais astutos da criação e tentou o gênero humano em sua liberdade. Eva começou a ser tentada a partir da sua liberdade. Segundo a serpente, ela poderia ser como Deus, se escolhesse desobedecê-la e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma meia verdade, irmãos, que é essa... A serpente, na verdade, a serpente aqui, o texto mesmo aqui, a lição vai falar que essa serpente é o diabo, E do bem e do mal. Disso podemos deduzir que tal fruto não continha em si mesmo enzima ou vitaminas mais, mas seria simples resultado da desobediência às ordens de Deus. Quando nós falamos do fruto do pecado, em si, ele estava querendo falar sobre o fruto da desobediência, irmão? Que foi a desobediência que levou à queda do homem. E até hoje, o homem não é obediente a Deus, sofre com essas consequências, por achar que pode vencer sozinho, E no Novo Testamento sabemos que esta serpente identificada por Satanás, Apocalipse 12, 9. Vamos ler esse versículo, O Apocalipse 12, rapidinho aqui, Apocalipse 12, 9. Os versículos, elas testificam, daquilo que a gente está falando. Então, por isso que é bom a gente ler os versículos, que muitos são crentes, mas muitos não são crentes. Então, para que eles tenham conhecimento do que está escrito na palavra de Deus. 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, irmãos, por isso que há muitas desordens na terra, porque eles vieram até este planeta, o planeta Terra, para tentar o homem. É Romanos 16, Vamos aqui também ler esse versículo aqui, Romanos 16. Romanos 16, 20, que diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, Romanos 16. Então, quem é essa antiga serpente? É Satanás, Porque o texto mesmo, depois vai falar aqui, que o texto que nós lemos, esses textos básicos, o 15, ele fala sobre esmagar a cabeça da serpente. E o próprio Deus vai esmagar a cabeça da serpente, Como tem falado aqui. Versículo 3,15. E porém inimizade em ti, entre a tua semente e a sua semente, e esse esmagará ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, irmãos, nós vemos aqui que a promessa de Deus para ser cumprida. E diz assim: e enganou a Eva por sua astúcia. Então, era astuto, E o primeiro instigou a dúvida em relação à palavra de Deus. A dúvida foi colocada ali. Será que realmente, que Deus disse isso mesmo? E assim que disse Deus, uma pergunta, a serpente conseguiu colocar uma dúvida na mente de Eva. Satanás deturpou o mandamento. Qual era o mandamento? Deturpou o mandamento de obediência, ensinando que Deus havia não proibido a Adão e Eva de
comerem toda a árvore do jardim. Na sequência, Satanás se atreveu a negar as consequências da desobediência. Ele deturpou o mandamento do Senhor ao sugerir que Deus ocultava algo benéfico para Adão e Eva, né? Vocês vão ser igual a Deus, né? Olha só, que ser igual a Deus, a ousadia dele. Realmente, quando nós sabemos o bem e o mal, Deus sabe, conhece, sabe o que é bem e sabe o que é mal. O Satanás sabe o que é mal, né? Eu acho que ele só sabe o que é mal, porque bem mesmo ele não faz nada de bem a ninguém. Então, Deus havia, né, proibido, Satanás se atreveu a negar a consequência da desobediência e deturpou o mandamento do Senhor, sugerindo que ocultava. A mulher sucumbiu à tríplice tentação. Olha só, isso aqui é importante. O desejo da carne, né? Boa para se comer. O texto diz, ela pegou o fruto e olhou e é bom para se comer. O tríplice da tentação. Depois, o desejo dos olhos. O desejo da carne, desejo dos olhos, agradável aos olhos. Aquele fruto era agradável. E a soberba da vida. Aquela de Satanás foi soberba, irmão. Desejar para dar entendimento. Eva tomou do fruto e comeu. Depois levou até Adão, seu esposo. E ele também comeu e ambos desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes da culpa. Então ali eles passaram a ser culpados, né? Como diz o texto aqui, referente aqui, João, primeira carta de João, vamos ler também, né? Primeira carta de João, João 2, 15 e 17. Não há mesmo mundo nem que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? E o mundo tem obedecido a voz, mais a voz do maligno do que a voz de Deus. Na verdade, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, já teria aceitado o Cristo, né, que veio a este mundo. Desejava para dar entendimento. Eva tomou o fruto e comeu. Depois levou até Adão, seu esposo, e ele também comeu. Eu já li isso aqui, né? Ainda hoje, a antiga serpente tem enganado muitas pessoas, fazendo escolher coisas ruins e obedecer fielmente às ordens de Deus. Desobedecer fielmente às ordens de Deus, né? É o que ele tem proposto. A liberdade é um grande bem, mas infelizmente muitas pessoas a usam para a sua própria ruína. Deus, irmão, não é ditador. Deus é um Deus que deu o arbítrio ao homem, a livre escolha. Mas ele clama que as pessoas escolham o caminho direito, o caminho certo. Para isso ele mandou o caminho, né? E nós sabemos que o caminho da verdade e da vida é Jesus. A concessão de nossos primeiros pais, a astúcia do diabo, trouxe todo tipo de desarmonia na terra. Isso nós vamos ver em Gênesis 3,17. Vamos lá para Gênesis 3,17, que é o capítulo que a gente está trabalhando, né? Gênesis 3,17, que diz assim: E Adão disse, portanto, deixe ouvir a tua mulher, e o começo da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita a terra, por causa de ti. Olha só, a terra passou a ser amaldiçoada por causa do homem. E desde que o homem pecou, realmente a terra tem absorvido muitas coisas ruins que não pertenciam a ela. Com dor comerá dela e todos os dias da sua vida. Então, irmãos, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o pecado penetra no mundo. Vejamos as consequências desastrosas desse ato da liberdade humana. Segundo ponto, as consequências da queda. Texto básico, capítulo 3, 14 a 24. Depois os irmãos lê esses versículos. Capítulo 3, 14 a 24, né? A consequência da queda. Com o pecado entrou no mundo,
adentrou no mundo através de Satanás, produziu as consequências inevitáveis. Vejamos quais as consequências principais. Sobre a serpente, a degradação, ela comeria o pó da terra. Até a serpente, aquele animal, né, que nós agora ele está falando do animal, o próprio animal, comeria do pó da terra. A linguagem dos antigos hebreus, isso significa derrota, pois todos derrotados na batalha tinham que se ajoelhar e colocar a boca no pó, indicando total submissão ao vencedor, né? Então, a própria serpente padeceu também. Sobre a mulher, dores de parto, submissão ao homem. No contexto original, Deus pôs a mulher em igualdade com o homem, mas com a queda, a mulher ela passou a ser subjugada pelo homem. É o que nós vemos aqui, né? E diz assim, sobre a mulher, dores de parto, submissão ao homem, projeto original de Deus, ambos, macho e fêmea, era uma só carne, ó. Com o pecado surgiu a competição dos gêneros, e nós vemos isso muito enfático hoje, a necessidade de um ordenamento hierárquico familiar. Então, Deus teve que trabalhar isso aí. Mas, no princípio, eles eram praticamente assim, iguais, né? Mas com a queda, né? Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte, num solo cheio de espinhos, para o homem, para nós, né, os homens. A partir do pecado, o trabalho passou a ser visto sob um novo prisma, o lado duro do labor. Ora, o trabalho sempre existiu, irmão. Não vamos pensar que o trabalho não existiu, não. Antes do pecado, quem deu o nome todos os animais foi Adão. Era um trabalho, né? Era um trabalho que ele tinha, uma ocupação que ele tinha. E, na verdade, Deus colocou o homem no jardim para lavrar aquele lugar, para guardar aquele lugar. Nós que teríamos que ter zelo pelo aquele lugar e não tivemos. A terra não aqui diz assim, a partir do pecado, o trabalho passou a ser visto como um novo prisma, o duro lado do labor. A terra não produziria alimentos de forma espontânea. Todavia, para a sobrevivência da raça humana caída, esta estaria de cultivar o solo, que demandaria um árduo trabalho e, em consequência, a queda abrupta da qualidade de vida, saúde e, por fim, a redução dos anos de vida. Então, a proporção que os homens foram pecando, consequência dos anos de vida foram caindo e chegamos até o limite que Deus deu para o homem, que é 120 anos, né? Ao máximo que a Bíblia propõe para o homem. Uma última dolorosa consequência foi o afastamento do jardim do Éden e da árvore da vida. Aqui, irmão, simbolicamente eu tiro aqui que esse afastamento do jardim, o jardim é o paraíso, né? E a árvore da vida, e nós sabemos que essa árvore da vida, Jesus é como se fosse a árvore da vida para nós, né? Lá no final do livro do Apocalipse ele vai falar que ele dará o direito da árvore da vida para viver eternamente com ele, né? E do lado de Deus. Então essa aqui, ó, o afastamento, nisso aqui, o afastamento era da presença de Deus. E nós fomos, por causa do pecado, todos nós fomos afastados. Mas houve a reconciliação através do seu Filho Jesus. Todo aquele que aceita Jesus é reconciliado com o Pai. Por isso que a palavra religião quer dizer religar. Foi religado à comunicação do homem com Deus através de Jesus. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nossos primeiros pais perderam o direito de usufruir da árvore da vida. Ó, é notável o fato de que muitas pessoas em nossos dias também escolhem uma existência de experiência sem Deus desse modo. Quantas pessoas partem daqui sem decidir a sua eternidade, né? Porém, o direito de ter uma vida abundante, esses mesmos erros têm se repetido a cada geração que reside à origem de doenças. Quantas doenças surgiram, né? E vão surgir do sofrimento, da angústia, do medo, da culpa, da morte, aos quais vem assolando a humanidade desde aquele dia. Os nossos medos e temores, né? Por causa do pecado. No entanto, Deus não foi enganado.
já tinha um plano para a redenção do ser humano. Quando ele coloca aqui, no entanto, Deus não foi enganado, Deus nunca vai ser enganado. Deus, ele já tinha um plano. Ele sabe e sabia que o homem ia cair, mas ele já tinha um plano, um resgate, né? Por isso que ele fala ali no versículo 15, a inimizade que a mulher teria, né? A mulher aqui basicamente seria a igreja, e a sua semente a tua semente da cobra, né? Da serpente, e a semente da igreja. Essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus mandaria o seu filho, né? Para. Terceiro ponto, irmãos, as promessas da redenção. Olha só, viu? Eu não falei que Deus tem um plano? Está em Gênesis 3,15, é o versículo que eu chave, né? E diz assim: nessa vertente podemos identificar o primeiro anúncio da salvação, uma vez que esse versículo é chamado o primeiro evangelho. Interessante, né? Um versículo importantíssimo, né? Que muitas das vezes a gente lê para lá e para cá não dá. Mas esse aqui é o primeiro evangelho, né? Considerado. O texto anuncia a inimizade entre Satanás e a mulher, ou seja, representar toda a humanidade, a saber, os descendentes de Satanás e os descendentes nascidos da mulher, o Messias, né? Messias é o Cristo, nós sabemos que Messias é o Cristo, o Filho de Deus. Deus prometeu que o Salvador nasceria por intermédio da mulher e que esse esmagaria a cabeça de Satanás. Assim como Satanás usou a mulher para levar a humanidade à queda, Deus prometeu usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o que salvaria a humanidade. Deus reverte a maldição em bênção, né, irmão? Você vê, ela foi punida ali, naquele ato, né, conceberia com dor, mas também reservou para ela bênçãos, né, que ela trazeria o Salvador ao mundo, o Redentor, aquele que ia redimir. Vamos ler o versículo, Romanos 5, vamos lá? Ler o versículo, Romanos 5, 15, 5, 15, aqui. E não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Foi daí que nasceu, né? E também 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 15, 22. Vamos ler também esse versículo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. Todos que morreram, morte espiritual, agora serão também revivificados espiritualmente através da ressurreição de Cristo, né? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que Deus tem um plano para toda a humanidade. Deus não mudou as consequências físicas do pecado, ele não mudou, mas cancelou a consequência espiritual, o inferno. Então, o objetivo do homem, a princípio, se ele comesse, morreria e teria a morte eterna. Ele ia para o inferno, né? Não usaria, mas não tinha esse nome ainda, mas era lá o lugar dele que ele ia parar. E Deus cancelou essas mortes através da morte de Jesus. Todo aquele que aceita Cristo, né, a viver uma nova vida, o inferno é cancelado para ele. Lá não é o lugar dele. Observe a bondade de Deus ao prometer a vinda. Observe a bondade de Deus ao prometer a vinda do Messias, antes mesmo de decretar a sentença de juízo como consequência do pecado de Adão e Eva. Antes dele sentenciar, Deus já tinha um plano de resgate de todas as almas que viriam ao mundo, né? Agora é importante que você tome essa decisão pela liberdade que Deus te deu. Todos nós somos livres de escolher
caminho que devemos trilhar e o destino aonde devemos parar, né? Então, irmãos, agora o quarto ponto, a redenção figurada. Gênesis 3, 20 e... Esses são como são 2 versículos, vamos ler, né? Que aí já fica mais fácil. Vamos ler. Gênesis 3, 20 e 21. Aqui rapidinho. Aqui. 3, 20 e 21. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Houve aqui o primeiro sacrifício, irmão. O primeiro sacrifício foi aqui, quando ele sacrificou o animal, o cordeiro, para que fizesse essas peles para cobrir a vergonha do homem, né? Que é o pecado. Deus providenciou o vestimento de pele, a qual retrata a salvação que nós temos em Cristo. Esse ato de derramar o sangue, oferta de uma vida inocente por causa da culpa do pecado, é de grande significado. Ele matou o cordeirinho, né? Não tinha culpa nenhuma. Ele representa o manto da justiça, entregue aos pecadores por meio do sangue do cordeiro, acessível ao pecador por meio da fé. Aquele ritual que se fazia no Antigo Testamento, matando o cordeiro, já representava o verdadeiro cordeiro, que é Cristo, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue. Um ato que Cristo fez por toda a humanidade. Ao realizar o primeiro sacrifício por meio de um animal, a fim de revestir o primeiro casal culpado, esse ato nos revela um quadro de cobertura da consciência e culpa por meio do sacrifício do sangue, tipificando assim a nossa redenção, ali no sangue da cruz. Por isso que quando nós olhamos para a cruz, aquele ato mais nobre que um homem já fez, né? Quando Jesus Cristo subiu, ele redimiu, pagou, foi a cédula de resgate do homem, foi a sua morte ali. E ele venceu na ressurreição. Glória a Deus, por nos dar a oportunidade de sermos redimidos por meio de Jesus Cristo, o qual derramou o seu precioso sangue pelos nossos pecados, né? Então, irmãos, chegando já ao final de mais um estudo poderoso, né? Vamos dizer assim, esclarecedor, falando sobre a queda, falando sobre o resgate humano, falando sobre a providência de Deus, que Deus provê, já tinha provido ali para nós o Cordeiro para nos libertar. Já tinha falado da vitória da igreja através da mulher, né? Porque ela daria luz ao varão. Não foi, Deus não criou rancor com a mulher, providenciou nascer da própria mulher o Salvador. Então, irmão, Deus é um Deus maravilhoso. Então, aqui para terminar, Satanás muitas vezes dá início às tentações de nossas vidas, questionando as ordens de Deus. Não caia nessa armadilha. Lembre-se, a obediência sempre será necessária e sempre resultará em bênçãos para nós. Entendeu, irmão? Sempre a obediência resultará em bênçãos para nós. Deus nos criou para interagirmos, desenvolvermos um relacionamento profundo com Ele. Deus é um Deus comunicador. Porém, o pecado quebra nosso relacionamento com o eterno e com os outros. Precisamos tomar cuidado com esse tal de pecado. O pecado é perigoso, irmão. Pode levar o homem à queda no inferno, né? Antes de pecar, Adão gostava de ouvir a voz do Senhor. Depois que Adão pecou, essas vozes deixou com medo e levou a tentar se esconder de Deus. Como você se sente quando peca contra o Senhor? Creio que nos constrange, né? O pecado muitas vezes nos castiga a culpa de terceiro por nossa desobediência e insensatez. Qual a sua opinião acerca dessa atitude? Então você pode responder, né? Quinta e última pergunta. Deus tem um plano. Desde o início dos tempos, Ele conduziu
a história em direção à cruz. Na cruz de Cristo somos restaurados à comunhão com Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse assim, cada um toma a sua cruz e siga, né? Então devemos cada um olhar para a cruz como algo redentor e lembrar que Jesus pagou um preço muito alto. Esse estudo, irmão, está maravilhoso. Eu não sei se os irmãos, mas como eu disse já, na minha concepção, é um estudo muito bonito, né? Eu até esqueci de falar o nome do pastor que nos trouxe esse estudo, o pastor Silvio, né? Que Deus possa abençoar, né, poderosamente a esse querido pastor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos louvar a Deus pelo presente maravilhoso que foi o Senhor Jesus ter vindo e dar essa oportunidade, essa liberdade. Nós temos acesso livre ao trono da graça. Só Jesus, né? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, honras e glórias sejam dados ao teu nome, porque tu és o Deus poderoso que criou o céu e a terra, e todas as coisas que nele existem. Nós somos a imagem, semelhamos de ti e refletimos a sua glória, Deus. Quando olhamos no espelho, vemos a tua face, porque somos semelhantes a ti. Pai, por isso eu quero te agradecer, porque o Senhor não se tem vergonha de nós. Por isso, emprestou para nós a semelhança, a aparência daquilo que o Senhor é. E agora, Senhor, tu resgata a cada um de nós, através do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero orar e interceder por todos aqueles, Senhor, que estão afastados de ti. Aqueles que ainda não te conhecem, nunca ouviram, não entenderam a mensagem da salvação. Quando nós olhamos naqueles dias que fala ali do martírio de Cristo na cruz do Calvário, aquela encenação, muitos não entendem. Mas desde já, Senhor, eu quero que eles entendam que Ele fez tudo isso para salvar a cada um de nós. Pai, abençoa os novos inscritos, abençoa os inscritos que estão de ação do nosso canal, abençoa a todos, Senhor, derrame poderosamente a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Revista-nos, ó Deus, com teu poder, com tua graça. Guarda-nos, livra de todo mal, da tentação, do pecado, ó Pai, que tenta nos afastar da comunhão contigo. Em nome de Jesus, que eu quero te agradecer por tudo isso. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? horas, compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.